Olá, trazendo aqui mais um vídeo sobre OpenGL, dessa vez falando um pouco sobre um assunto que eu comecei a abordar no vídeo passado, né? É sobre matrizes de transformação, só que aqui mais especificamente eu vou tratar de matrizes de transformação voltadas para a implementação de câmeras, né? Tanto câmeras 2D quanto câmeras 3D. E aí, nesse vídeo eu vou, enfim, mostrar mais ou menos, né, como é feita essa implementação. E é isso. Aqui é o código do vídeo passado, né, onde eu tenho um polígono sendo renderizado aqui na minha tela, uma textura simples, né, que eu criei também no vídeo passado, criei aqui via código mesmo. E nessa renderização aqui já está sendo aplicada uma matriz de transformação, que seria uma matriz ortográfica. Aqui está ela basicamente, né? Eu estou criando e estou passando ela aqui para o meu programa, né? Para o meu shader, basicamente. E aí o meu shader, o meu vertex shader, ele recebe isso, né, através de uma variável do tipo uniforme, né, uma matriz 4x4, uniforme, e uniformes são exatamente esses tipos de, como eu falei anteriormente, né, no vídeo anterior, são um tipo de variável que permitem que nós atualizemos, como é que eu posso dizer, em tempo real, né? Entre aspas, sem necessariamente ficar atualizando os dados vindos dos nossos vértices. E seriam esses dados aqui que são passados por esse tipo aqui, que é o in, né? Input, variável do tipo input. E aí, basicamente, para fazer a câmera, a gente vai manipular essa matriz aqui. Essa matriz que vai ser multiplicada aqui na posição, né? Do nosso vértice e que vai converter ele de seja lá qual sistema de variável de coordenada que nós decidamos implementar. Como eu falei, né? Nesse caso eu estou usando uma matriz ortográfica. E aí vai converter desse formato para o formato de tela do OpenGL, que como eu expliquei anteriormente também seria aquele que tem. Vou pegar aqui minha mesinha. Seria aquele formato que lembra o plano cartesiano, né? 00 no meio e as para baixo diminui o y e para a esquerda diminui o x. Perfeito. Alô, alô, teste. Ok. Consigo abrir o GIMP aqui. Teclado parou. Vamos lá. Aqui. 4768. Então é isso. Como eu ia falando, né? Eu tenho aqui esse sistema de coordenadas que lembra o plano cartesiano. Centro é 00. Para cima aumenta o y. Então eu tenho 0,1 aqui no centro, né, no topo. Tenho 0, -1 aqui para baixo, diminui o y para baixo, né? Aqui -1, 0.
para a esquerda e 1, 0 para a direita. E aí, enfim, as outras coordenadas são, consequentemente, né, as intersecções entre esses pontos aqui. E aí, basicamente, o que a gente faz com a matriz de transformação é converter aqui, por exemplo, quando eu uso uma matriz ortográfica, aqui eu vou ter o 0, 0, nesse ponto aqui mais a esquerda superior, né? E aqui para baixo eu vou ter o, sei lá, largura e altura da minha tela, né? Aqui eu decidi. E aí, quando eu aplico uma matriz, ele faz a operação inversa, né? Então, se por exemplo, eu estou desenhando aqui um quadrado, ele vai pegar cada um desses vértices aqui e quando ele multiplicar pelaquela matriz, ele vai me dar um ponto nesse meu sistema de coordenadas aqui, certo? Então, basicamente, o que eu faço aqui é isso quando eu faço essa multiplicação. Eu consigo pegar essa posição aqui, que eu já estou passando em coordenadas da tela, aqui, né? Estou passando x e y já com o valor da tela mesmo. E aí, quando eu multiplico pela matriz, ela vai me dar uma coordenada nesse espaço aqui do OpenGL, né? Que seria normalizado. E aí, enfim, ele faz isso e consegue desenhar certinho na tela. É possível ver isso, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o RenderDoc, que inclusive eu falei que ia trazer um vídeo só para ele, né? Vou ficar devendo de novo. Mas deixa eu abrir aqui o RenderDoc, que também é possível visualizar isso lá. Aqui, por exemplo, eu vou procurar minha aplicação. Documentos, vídeos, câmera. Vou pegar o primeiro frame. Certo. E aí, aqui no RenderDoc, ó, quando eu tô desenhando, né, meu polígono, eu posso vir nessa parte aqui, ó, no Mesh Viewer. Mesh Viewer. O Mesh Viewer eu consigo ver... Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Pronto, perfeito. Com o Mesh Viewer eu consigo ver exatamente aqui, ó, os pontos que eu tô passando de cada vértice. Consigo ver, né, direitinho onde está cada vértice e o triângulo que eles formam. E aqui, ó, eu já consigo ver a posição convertida quando ela é multiplicada pela minha matriz. Isso aqui seriam os dados que vão para minha tela. Opa, no caso seria aqui, né? Aqui é o input, ou seja, aqui é o que aqui é o output, né? No caso, que está saindo da minha tela, né? Onde vai ser a posição, e aqui é o dado bruto. Cada vértice. E aqui não só isso, né? Também consigo ver as cores e tudo mais, mas como não são transformadas nem nada, a única coisa que vai alterar aqui é a posição. E aí, uma coisa comum que a gente faz quando está implementando câmera é fazer essa diferenciação. Geralmente eu tenho uma matriz que vai ser a matriz de projeção. Eu vou ter uma outra matriz que vai ser a matriz de... Vou escrever aqui no GIMP que é mais fácil. Eu vou ter uma matriz de projeção, certo? Projeção. Eu vou ter uma matriz de viewport. Não sei se é bem assim que chama, mas enfim. Que essa seria a nossa câmera de fato. E eu vou ter uma matriz de modelo. Esse é um padrão bem conhecido, que é chamado de MVP, Model View Projection.
E são exatamente essas três matrizes que nós multiplicamos para ter a posição do nosso objeto na tela certinho. Essas três matrizes elas são multiplicadas pela posição do vértice. Ou seja, aqui no caso eu estou aplicando só a matriz de projeção, né? Que seria essa matriz ortográfica. Mas além disso, eu poderia ter aqui também view, poderia ter uma model. E aí eu faço essa multiplicação, geralmente é na ordem inversa que a gente multiplica. Primeiro projeção, view, model e por último a gente aplica a posição. É importante se atentar a isso porque na multiplicação de matrizes, né, a ordem ela importa. Então aqui eu tenho o que a gente chama de MVP, né? Porém a ordem que a gente multiplica é basicamente o contrário. P, V e M. Na ordem de chamada, né? Pelo menos. E aí, como o nome sugere, como eu falei, né? Essa daqui é a matriz de projeção. Ela, geralmente, a gente usa dois tipos que são bem comuns. Para câmeras 2D, pode ser usada para 3D também, né? Mas, enfim, essa daqui vai ser mais utilizada para 2D. É essa matriz ortográfica e a gente também tem uma matriz de perspectiva. E ela geralmente é utilizada para 3D, que é essa matriz que a gente multiplica que dá essa noção de profundidade. A matriz ortográfica, ela, independente da profundidade do nosso objeto, ele não vai considerar, ele meio que não considera o Z. Ele sempre vai ficar no mesmo plano, né? Objetos. Ele não dá essa noção de distância entre os objetos. Para isso é utilizada essa matriz de perspectiva. A matriz de view, como eu falei, ela geralmente é utilizada para câmera, ou seja, no 3D ela é utilizada para apontar para onde o jogador está olhando, por exemplo. No 2D ela pode ser utilizada para a gente se locomover no mundo, certo? Ou seja, a gente arrasta, né, todo mundo e faz a câmera apontar para um determinado ponto do nosso mapa. E por último, a matriz de modelo teria as transformações inerentes a cada objeto. Ou seja, se o objeto vai ser translatado, né? Se vai ser movido, se vai ter escala, se vai ser rotacionado, essas transformações particulares vão nessa matriz aqui. Que, enfim, dependendo do esquema aí que você está montando, de engine e tal, ela às vezes é até deixada de lado, né? É comum, às vezes, a gente fazer essas transformações via própria CPU, né? Ou seja, antes de enviar os vértices, a gente faz essas multiplicações, né, de rotação e tudo mais, e já envia os vértices transformados para serem multiplicados só por essas duas matrizes. E vamos lá. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Criar uma matriz de view e vou colocar ela como identidade. E vou criar uma matriz de model. Também tornar ela uma matriz identidade, né? Para quem não sabe, só dando um overview aqui básico, uma matriz identidade é aquela matriz que ela tem a diagonal toda preenchida com 1.
Posso estar falando alguma besteira aqui, né? Quem manja mais de álgebra linear aí pode me corrigir. Mas é basicamente isso. Ela tem toda essa diagonal aqui principal preenchida com números uns. Porque o que acontece? Quando eu multiplicar isso aqui pelas outras matrizes, ela vai me retornar a própria matriz. No caso aqui, como eu multiplico por um VEC4 e o resultado disso aqui vai ser sempre um VEC4, eu multiplicando isso aqui, né, esses dois vão ser a identidade, ele vai me retornar esse próprio VEC4 aqui. A única mudança efetiva vai ser quando eu multiplicar pela matriz de projeção. Então, posso fazer aqui a mesma coisa. Posso pegar a localização de cada uniforme. Posso multiplicar pela view. Opa, posso enviar minhas matrizes, né? Minha matriz de view e minha matriz de model. Pegando aqui as localizações de cada uniforme. E aí, em tese, deixa eu ver se não deu nenhum erro. Não, acho que tá suave. Em tese, isso aqui não altera em nada o meu programa. Aí, se por exemplo, eu quiser agora translatar aqui a matriz de view, né, minha câmera, botar aqui um view e clicar aqui um vec3, menos 32, 32, 0, sei lá. Eu acho que isso aqui vai tirar o coisinha da tela. Deixa eu aplicar aqui um valor positivo, 64. E aí, ó, quando eu aplico isso aqui, eu movimento o meu modelo, né? O meu polígono. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Posso alterar aqui enviar esse modelo normal, né, zerado, e posso translatar ele agora. Translate. Sessenta e quatro zero. Posso também dar um escala aqui, um scale. Vamos escalar em 2. E envio novamente. Posso fazer aqui, né? Desenho aqui com o modelo normal e desenho aqui com o meu modelo alterado. Isso aqui provavelmente vai me dar... Vai desenhar o polígono duas vezes, ó, com como é que eu posso dizer? Com transformações diferentes. Porque eu estou alterando a matriz de transformação, né, de modelo antes de desenhar aqui, cada um. Desenhando aqui e aqui. Sempre com um detalhe importante disso, né? Toda vez que eu for desenhar, se eu quiser alterar a matriz de modelo, eu tenho que alterar ela antes de eu desenhar, né? Tenho que enviar para o meu programa antes de desenhar. Por isso que eu falei que, por exemplo, em aplicações 2D, não vai ser tão comum a gente aplicar transformações desse jeito, né? Se eu quero fazer rotação
não seria interessante a gente quebrar o fluxo de desenho só porque a gente quer fazer uma rotação no modelo, né? E para isso eu teria que alterar a matriz de modelo e enviar novamente. O mais comum é a gente gastar CPU para isso. Porque aí a gente faz os cálculos do próprio vértice rotacionado, por exemplo, ou escalado, que é bem menos custoso, e desenha tudo no mesmo Drawcal. Porque uma parada que é bom comentar é que quanto menos Drawcals a nossa aplicação tiver, melhor. Porque é muito custoso. Um Drawcal seria isso aqui. A gente fazer o desenho de um polígono na tela. Fazer isso várias vezes é muito custoso. Então, o mais interessante é a gente tentar minimizar o uso de... minimizar essa quantidade, né? De chamadas. A mesma coisa para ficar mudando shader, para ficar mudando aqui o vertex array, ficar mudando textura. Tudo isso são operações custosas. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar essa troca de estados e desenho na tela, melhor. Então, por isso que é comum, por exemplo, a gente ver o uso de sprite batch em jogos principalmente 2D, né? Mas 3D também tem. O sprite batch seria exatamente a gente juntar diversas texturas em uma única textura bem grandona e a gente desenhar só as partes que nos interessam. Isso aí serve exatamente para a gente minimizar essa troca aqui, né, de textura e, consequentemente, minimizar também o número de drawcalls. Vou ver se eu consigo... forma aqui certinho. Ver se eu consigo mostrar aqui como fazer a movimentação, né, da câmera dinamicamente. Vou botar um printf aqui por enquanto. E-mail. LFW e LFW e F. 0. Acho que eu não preciso dos dois não, né? Vamos ver. Tá, enfim, o que importa é que ele pega o print. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, é o seguinte. Eu vou dar um translate na minha matriz de view em, sei lá, -2, né? Ou seja, eu vou mover ela um pouquinho para a esquerda quando eu apertar left. E se eu apertar right, move o oposto, né? E aí, para além disso, eu tenho que estar aqui constantemente enviando isso aqui para o programa, né? Eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu posso ficar enviando aqui direto, o que é mais custoso. Mas, por exemplo, eu posso ter aqui Matrix 4FV. Certo? Como eu posso mover isso aqui para cá, né? Para dentro desse use program, eu posso mover o use program aqui para cima
e faço esse envio somente quando eu apertar a tecla também. Mas independente, ó, eu movo basicamente toda a minha câmera, né? Se assim eu posso dizer. Basicamente é assim que é feita a câmera de jogos 2D. É alterando uma matriz de view. Porque basicamente o que eu faço? Eu pego a posição do personagem, né? Por exemplo, e coloco a câmera para ficar centralizada nessa posição do meu personagem. E aí, à medida que eu ando pelo mapa, essa câmera ela vai ficar seguindo a posição, né, do meu personagem. E aí eu posso, por exemplo, fazer algumas funções para suavizar, né, fazer um lerp da vida. E aí quando meu personagem anda, a câmera ela segue, né, suavemente e coisas do tipo. Tá. E aí antes de eu ir para a câmera de perspectiva, tem uma outra parada que é interessante de falar, que é fazer essas operações aqui dessa maneira que eu estou fazendo, separadas, elas podem ser muito custosas. Por quê? Porque aqui eu estou basicamente fazendo essa multiplicação para cada vértice do meu polígono, certo? Então aqui esse shader, né, esse vertex shader, ele vai ser aplicado para cada um desses vértices aqui, ou seja, ele vai ser aplicado 6 vezes e eu estou fazendo essa mesma multiplicação aqui 6 vezes, só para esse vértice, só para esse polígono, perdão. Então imagine num jogo que tem, sei lá, diversos sprites, né? Vai ter diversos objetos, talvez até complexos, como círculos, que vão ter mais vértices ainda. E que eu vou estar lidando com milhares de vértices. E aí fazer isso aqui não é interessante, porque eu vou estar basicamente estressando a minha GPU, né? A fazer a mesma operação várias vezes para um valor que eu já posso ter pré-calculado. Então, uma parada interessante de se fazer, que engines também fazem, eu tenho um uniforme próprio para isso aqui, para guardar o valor pré-calculado. E aí eu multiplico só esse valor pré-calculado das 3 matrizes multiplicadas. E aí essa multiplicação eu faço aqui no próprio programa em C, né, normal. Ou seja, eu gasto a minha CPU para fazer esse cálculo. Então aqui, por exemplo, eu vou multiplicar eu acho que eu posso fazer isso. Passar, né? Porque aqui basicamente essa função ela recebe a primeira matriz, a segunda e a matriz aonde eu vou salvar o resultado. Eu acho que eu posso fazer isso, né? Se não der certo, a gente descobre agora. Uma matriz para receber colocar a mesma matriz, né, que eu estou multiplicando aqui para receber o resultado. E aí eu vou fazendo a mesma coisa com as outras. View, model. Não lembro agora também se eu tenho que alterar essa ordem aqui, se a matriz vem primeiro e a MVP vem depois. Mas a gente descobre isso agora também. Ok. Eu vou tirar essa segunda matriz, esse segundo desenho aqui, porque vai dar ruim, né, por enquanto. Vou aumentar aqui.
E aqui, basicamente, eu vou ter que ficar fazendo isso sempre. Toda vez que eu alterar alguma das matrizes, eu tenho que recalcular toda essa matriz MVP. Como eu falei, né? O gasto vai ser de CPU, porém é para a gente ganhar em, em folga, né? Entre aspas, na GPU. Não que isso aqui seja tão absurdo assim, né? Porque a GPU ela é otimizada para esse tipo de cálculo com matriz. Mas como eu falei, acaba sendo um cálculo desnecessário de ser feito milhares de vezes. E aqui, basicamente, eu vou fazer uma vez, né, por frame ou por toda vez que eu alterar alguma das matrizes. E é isso. E aqui eu envio novamente ela. MVP location, ngl false e MVP. Certo? E aqui, ó, quando eu movo, vai estar movendo a matriz do mesmo jeito. E aí aqui, se eu quiser fazer fazer aquela mesma pegada, né, do que eu fiz antes. Já é um pouquinho mais custoso. Eu preciso fazer isso 2 vezes. Né? Recalcular toda a matriz. Não foi, vamos ver. Faltou desenho. Certo? Então, isso por um lado, né? É interessante a gente fazer esse pré-cálculo antes. Obviamente, aqui tá de maneira bem porca. Mas o importante é entender esse conceito aqui. Esse valor vale mais a pena ser pré-calculado do que você utilizar o cálculo separado aqui dentro. E aí você pode ver, né? Sei lá, se você não for usar isso aqui de jeito nenhum, talvez seja jogo você tirar, né, totalmente esses uniformes de dentro do seu programa e deixar só o valor pré-calculado, né? O uniforme da variável pré-calculada, por exemplo. Só que é normal a gente ver em algumas engines, por exemplo, isso aqui continuar a ser passado, porque isso aqui pode ser utilizado em alguns cálculos para, enfim, diferentes efeitos, né, que a gente queira fazer dentro do nosso shader. Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui. Vou comentar isso aqui. E agora eu vou talvez está ok. Tá, ok. Eu vou fazer uma pequena alteração nessa nossa matriz de projeção. Aqui eu estou utilizando a matriz ortográfica, né, como eu comentei. Porém, tem um outro tipo de matriz, e é essa matriz de perspectiva, foi que também eu comentei anteriormente. Com ela, a gente vai ter essa noção de profundidade, né? Deixa eu pegar aqui o exemplo do OpenGL, que inclusive eu vou me basear nele, porque, enfim, exige umas paradinhas de cálculo que eu nunca
Nunca sei exatamente também como é que faz para fazer a câmera apontar direitinho, né, para onde o personagem tá olhando, apesar de que a própria biblioteca aqui que eu tô usando, a GLM, ela já me disponibiliza funções para isso, né? Mas vamos lá, vou mostrar aqui para dar essa noção. Aqui é a diferença, né? Aqui, ó, é o mesmo polígono. Pode parecer que não, mas é. A única diferença é na matriz de transformação que a gente está usando, né? Na matriz de projeção. Com a perspectiva, os vértices que estão mais próximos da câmera, eles vão ficar maiores, né? E os que estão mais distantes vão ficar menores, para dar essa noção de profundidade, como eu comentei. Já na matriz ortográfica, não. Todos eles, ó, parecem estar no mesmo plano. E aí, eu posso, ó, utilizar a matriz de perspectiva dessa maneira aqui, passando esses valores. Eu coloco aqui primeiro a angulação, né, da câmera que eu quero. Coloco o aspect, né, que eu calculo dessa forma, dividindo a largura pela altura. E aqui é aquelas mesmas paradinhas que a gente tem na matriz ortográfica, que é o ponto mais próximo da câmera e o ponto mais distante. Se o objeto ele passar, né, daquilo, desse 100 aí, por exemplo, ele é cortado. E se ele se aproximar, né, para além disso aqui, do 0.1, ele também é cortado. Então aqui eu vou começar colocando igual, né, 45. O aspect eu vou calcular, eu nem preciso aqui, 640.f, né, porque eu estou usando largura e altura fixa por enquanto. Eu vou colocar aqui igual também. Quando eu fizer essa mudança, faltou o objeto de saída aqui, matriz. Os meus objetos eles saem da câmera. Por quê? Porque agora eu estou usando, né, outro modo de cálculo. Eu vou fazer uma alteração aqui na minha view. Tirar isso aqui. Tentar jogar eles um pouquinho para trás no Z. Ver se aparece. Pronto. Aqui já está aparecendo, né, meu objeto. Deixa eu ver se eu consigo destacar isso aqui. Aqui o left e o right, agora em vez de ir para... Deixa eu manter, né, isso aqui. De um lado e para o outro. Porém, agora eu vou colocar também um para frente e para trás. Para frente e para baixo, no caso. Up. Down. Esse up down, ele vai alterar o meu Z. Ó. Agora eu já tenho uma certa profundidade aqui, como eu falei, ó, quando o objeto ele sair do escopo limitado, né, do near e do far, ele é cortado. Se eu aumentar esse meu far aqui, né, que é a distância máxima, provavelmente eu vou conseguir jogar o objeto um pouquinho para mais longe. Percebeu? E eu posso aproximar ele. Com isso, já tenho meio que uma pegada meio que 3D funcionando.
eu já tenho meio que uma pegada 3D funcionando. E aí eu posso brincar com isso, né? Aqui, por exemplo, não sei se é nessa seção. E ele faz umas outras paradinhas para o 3D funcionar direitinho. Inclusive, eu recomendo olhar isso aqui, né? Que tem, enfim, tá bem explicadinho e tudo mais. É nesse site no Learn OpenGL. É aqui embaixo. E aí aqui eu tenho basicamente essa noção da câmera agora, né? Eu tenho que ter alguns atributos aqui que eu utilizo na minha câmera. Uma posição, a direção, né? Ou seja, a posição da câmera, a direção para onde ela está apontando. E aqui são vetores de orientação, né? Para onde é para cima e onde é para direita. E aí, como eu falei, ó, o GLM já tem meio que umas funções pré-definidas para isso. Então, eu posso aqui, por exemplo, fazer uso dessa função aqui. Então, deixa eu... Vamos ver, acho que é só isso aqui mesmo. Vou criar aqui um Vec3 para ser a posição da minha câmera. Câmera pós. Botar no 0 mesmo. Tudo 0. E aí, eu vou utilizar isso aqui. Eu vou mover a câmera pós X. O X dela em -2. E o câmera pós X, que é o 0, né? Em 2. E aí eu vou utilizar isso aqui para calcular a minha câmera no geral, né? Utilizando aquela função look at. Sim, é. Ou seja, aqui é o câmera pós, Y. O center está utilizando 000 mesmo. Câmera pós. Vec 3. 000. E o up, né? O vetor que aponta para cima, que geralmente é 0, 1, 0, né? 1 no Y. E aqui... Estou enviando tudo. Aqui eu passo a matriz. Então aqui... E aqui é a mesma coisa. Vamos ver se isso aqui dá algum resultado. Ok, acho que meu objeto correu. Tela. Vamos tentar afastar ele aqui um pouco. -10. Tentar afastar, né, a posição da câmera. -10, -50. Ah tá, de cara não vai porque não tô aplicando, né? Vamos voltar aqui, -5.
Ok, já mudou. Menos 10. Menos 100. Ele afasta de fato? Afastando. Certo. Vamos lá. Ah, interessante. Que legal. Ó, que interessante. Não sei o que eu tô fazendo, mas é isso. Já dá pra ter uma noção ainda maior de tridimensionalidade. Tá, deixa eu ver. Quero fazer isso aqui. E walk around. Pronto. Preciso, além da câmera pós, eu preciso de um câmera front. Basicamente seria o vetor apontando para o menos Z, né? Seria para frente. Ou seja, né? Se o Z negativo eu vou adentrando no 3D, né? Então é isso mesmo. Menos 1 é o vetor apontando para frente. Então vamos aqui. Vec3, câmera front. 0, 0, menos 1. E é câmera pós mais câmera front. Eu não posso fazer isso, né? Então, GL Vec3 ADD câmera criar aqui um vetor auxiliar. Vec3 câmera auxiliar. Aí GLM Vec3 ADD câmera pós, câmera front, câmera auxiliar. Câmera auxiliar. Mesmo? Pronto, perfeito. Ó, interessante. E aí, eu vou precisar fazer isso aqui toda vez que eu for alterar a posição. Preciso recalcular isso aqui. Calcular esse Vec3 e aplicar ele aqui. Agora sim tá movendo para um lado e para o outro como eu estava planejando, né? E aí, deixa eu fazer agora a mesma coisa para o up e o down. Up, down. E eu vou alterar o Z. Então é o 2 menos igual a 2. E aqui eu vou alterar também o Z. E aqui sim é mais igual a 2. Então isso aqui agora está invertido. Mas é isso. Basicamente esse é o movimento que eu quero mesmo. E aí, ele basicamente faz algo bem parecido, né, com o que eu estou fazendo, só que ao invés disso ele utiliza o WS, né, para ir para frente e para trás. Ele utiliza o próprio câmera front para isso, alterando os câmera pós.
E aqui ele faz uma paradinha bem interessante, que é para rotacionar. Ele faz o cross product das matrizes. É, isso mesmo. Retorna um vetor que é perpendicular a ambos. Então, se eu estou pegando a posição, ele pega o quê? O câmera front, o câmera up. E aí ele pega um vetor perpendicular e faz essa rotação. Ele faz isso para que seja possível rotacionar. Por exemplo, se minha câmera está meio na diagonal, né? Então eu consigo andar nessa diagonal. E aqui é a partezinha mais chata, que é para fazer a movimento de câmera com o mouse. É realmente essa questão, né, de você olhar na direção que o mouse tá apontando. Vou tentar fazer aqui também, mas eu vou me basear bastante nesses cálculos aqui. E realmente eu não manjo tanto. Tá, não vou me importar com o zoom agora não, vou tentar fazer só esse do mouse aqui. Vamos lá. Eu vou criar aqui essa mesma função que ele está utilizando. É o... Cadê? Vou pegar o mouse motion. E o mouse callback. E aplico no GLFW aqui na minha janela. Cadê? Janela. Fica mais para baixo. GLFW, set, mouse, set cursor, voice callback. E aqui basicamente esse callback serve para isso, né? Toda vez que eu movimentar meu mouse dentro da janela, ele vai chamar essa função aqui. Aí aqui eu posso fazer essas alterações. Então vamos lá. Vamos olhar aqui a função completa que é mais jogo, né? Tá, aqui ele utiliza algumas funções globais. Tá, vou criar algumas variáveis aqui fora que ele utiliza ali. Então, foi menos 90. Menos 90. Ele cria também aqui um first mouse. Um last x e um last y. Last x, last y. E mais. Então, mouse igual a 1.
Ele cria isso. Habilidade do mouse. Cria também esse pitch. Tem algum valor inicial esse pitch? Vou criar como 0 então. Vou realizar esses cálculos aqui, faço essa checagem no pitch. E crio aqui um vec3 direction. Tá. E vamos lá então. Igual a cosseno de vezes seno de direction seno de L add pitch. E aqui é o seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno. Aqui o câmera front. Vai ter que ser global agora também. Normalize direction. E aí eu aplico câmera front. Direction 0. 1, 2, 2. Vamos ver se isso aqui altera alguma coisa. Nada, enquanto. Tá, alterou sim. Mas é porque eu preciso ficar atualizando isso todo frame agora, né? Preciso toda vez que eu alterar isso aqui, fazer isso aqui. Todo frame não, né? Mas toda vez que eu alterar, tem que fazer essas chamadas aqui. É complicado. E aí isso aqui faz eu ter que colocar todas as minhas variáveis aqui como globais também. Eu sei que vai ficar uma bagunça, mas enfim. Só realmente para esse vídeo tem mais intuitos de mostrar, né, na prática, como essas coisas funcionam.
Câmera auxiliar e a câmera pós, eu vou deixar aqui junto. Isso aqui, a maneira correta de se fazer é ir abstraindo, né? Tudo em classes e tal. À medida que você for montando a sua engine e tudo mais. Então aqui não levem muito em conta a estrutura. E eu já tenho uma certa movimentação 3D. Vou só fazer agora mais uma alteração para ficar parecido com um exemplo aqui, que é esse normalize aqui. No left e no right. Vou alterar aqui para A e vou alterar aqui o câmera pós LN cross LM cross câmera front, câmera pós, LM normalize cross e consigo fazer isso. Câmera pós cross salva o dado em câmera pós. Tirar isso daqui. Mesma coisa para esse de baixo. Em vez de sub, eu somo. Ah, eu acho que eu fiz errado, calma. E é câmera front e câmera up. Viajei, câmera front e câmera up. Ou back 3 0 1 0. E aí, ó, serve exatamente pra gente laterais corretas. Legal.
né? Que como agora eu estou modificando o prompt, baseado na posição do mouse, ele também vai considerar isso na hora de que eu estiver movendo aqui para esquerda ou direita. Hum, acho que é isso. Aqui ele vai dar um exemplozinho de, enfim, de classe de câmera, né? Que você pode utilizar para se estruturar. Deixa eu ver se é esse aqui. E não. Esse aqui. Aqui ó, vai ter uma classe de câmera, né? Com esses, enfim, com esses valores que a gente está utilizando aqui. Position, front, up, right, word up. Vai ter, enfim, né? Todos esses cálculos aqui. Já vai ter ó, os métodos, né? De processar o input e tudo mais. Ó, processar keyboard, processar mouse e por aí vai. Então pode ser útil aí para te ajudar a estruturar, né, seu projeto. Mas acho que é isso, basicamente. Tem muito mais o que mostrar, não. Vale a pena dar uma olhada depois, né, nesse material aqui para entender mais certas coisas e, né, como é que se faz aqui. Se quiser parar para dar uma lida, entender como é que funciona essa questão da de utilizar o mouse, né, para fazer a câmera olhar para onde você quer exatamente. Tem tudo aqui bem explicadinho, né, sobre o giro de cada eixo, né? Esse pitch aqui, por exemplo, seria a rotação do eixo X, o yaw é do eixo Y, né? O roll é do Z e assim por diante. Como que se calcula eles e tudo mais. Né? Que no fim é tudo matemática, trigonometria, álgebra linear, geometria analítica e por aí vai. É isso aí, basicamente. Até a próxima.